Vamos estudar hoje a distribuição de frequência, ou podemos também chamar de tabelas de frequência. Tabela de frequência, ela mostra a relação entre a variável e a quantidade de vezes que cada valor se repete, chamado de frequência. Tá? Então, é chamada de tabela de frequência ou distribuição de frequências. Está no nosso livro, página 134. Então, para iniciarmos, vamos observar o nível de conhecimento em informática de 20 estudantes que se candidataram a estagiário de uma empresa. Então, foi feita a pesquisa, onde foi analisado o nível de conhecimento em informática. Então, isso é a variável, é o que foi investigado, o que é que estava sendo pesquisado. Em um grupo de 20 estudantes. Então, os 20 estudantes é a população investigada. Então, nós temos os resultados nessas tabelas. O nome do estudante e seu nível de conhecimento. Então, Agnaldo tem como nível de conhecimento avançado. Altair, básico. Amanda, intermediário. Ana Maria, avançado. Carlos, intermediário. Fabiane, avançado. Fábio, avançado. Gabriel, intermediário. João, intermediário. Marcos, avançado. Marta, intermediário. Natália, intermediário. Osvaldo, básico. Rafael, avançado. Ricardo, intermediário. Tainá, avançado. Tiago, avançado. Wagner, intermediário. Walter, intermediário. Vanessa, intermediário. Então, olhando essa tabela, fica um pouco desorganizado, apesar de já estar organizado em ordem alfabética, ainda está um pouco, um visual pouco desorganizado, ou seja, não dá para a gente ter uma visão mais clara, mais precisa. Então, procurar uma forma de sintetizar, de organizar melhor os dados de uma pesquisa, é o que a gente vai fazer agora com as tabelas de distribuição de frequência. Vamos ver aqui alguns conceitos. O que são essas tabelas de frequência? O que é que contém essas tabelas de frequência? Nessas tabelas vamos ter a frequência absoluta, que é chamada de F, ou simplesmente frequência, caso é a quantidade de vezes que um valor é citado. Então, voltando aqui na tabela anteriormente, nós temos que o básico aparece apenas 2 vezes. Então, quantas vezes o básico foi citado? 2 vezes. Quantas vezes o avançado foi citado? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o avançado apareceu 8 vezes. Então, isso é a frequência, a quantidade de vezes em que um valor é citado numa pesquisa. Então, esse valor ele pode ser com palavras, pode ser com números. Então, chamado de valor é o resultado de uma pesquisa, é o resultado de uma investigação. Tá? No caso, é a variável, que ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. Nesse exemplo, a nossa variável ela é qualitativa, pois as respostas, que são chamadas de valores, são palavras. Ainda temos a frequência relativa, que vamos usar FR. No caso, é a taxa percentual e indica a comparação entre cada frequência absoluta e o total pesquisado. Então, FR é a divisão da frequência de um valor pelo total, que é, no caso, a população pesquisada. Temos ainda a frequência absoluta acumulada, vamos chamar de FA. Caso corresponde à soma de cada frequência absoluta com as frequências absolutas anteriores. E ainda temos a frequência relativa acumulada, FAR, corresponde à soma de cada frequência relativa com as frequências relativas anteriores. Então, vamos para a prática, vamos ver como se constrói uma tabela de frequência. Então, organizando aqueles dados, o exemplo anterior, em uma tabela de frequência. Primeiramente, só com frequência absoluta e relativa. Então, o que foi pesquisado?
Foi pesquisado o quê? Foi feita uma pesquisa com os candidatos a estagiário de uma empresa. Então, foi feito nessa população, investigando o quê? O nível de conhecimento. Então, o nível de conhecimento é o que está sendo investigado nessa população. Então, aqui nós temos a variável, o nível de conhecimento. E teve como resposta: esse nível de conhecimento é básico, intermediário e avançado. Então, vamos colocar na primeira coluna a variável e os valores correspondentes àquela variável, que foi respondido àquela pergunta, aquele questionamento. Então, qual é o nível de conhecimento? Básico, foi uma das respostas. Intermediário, uma outra resposta. Avançado, outra resposta. Nós temos apenas 3 níveis de conhecimento. E embaixo, na última linha, a gente vai colocar o total, para que a gente possa estar totalizando aí a frequência. Então, segunda coluna, nós temos a frequência absoluta, ou simplesmente frequência, representada. Então, o básico apareceu lá na contagem, na nossa pesquisa, apenas 2 vezes. Então, isso é a frequência do básico. O intermediário apareceu 10 vezes. Então, a frequência do intermediário, do valor intermediário, ou seja, 10 pessoas responderam que tem nível de conhecimento em informática intermediário. E 8 pessoas responderam que o nível de conhecimento é avançado. E o total? O total é a soma de todas as frequências, totalizando 20, que no caso é a nossa população pesquisada. Então, 2 mais 10 mais 8, total 20. Já a frequência relativa, terceira coluna, nós temos a frequência relativa FR, que são as taxas percentuais correspondentes a cada valor pesquisado. O básico, nós temos frequência 2, frequência absoluta 2, 2 dividido para 20 vai dar 0,1, ou seja, 10%. O intermediário, nós temos 10. 10 dividido para 20 dá 0,5, ou 50%. E 8 dividido para 20 dá 0,4, ou 40%. Somando as taxas percentuais, tem que formar aqui 100%, que é o total, que corresponde a 20 candidatos. Então, o 20 é o total da frequência absoluta. O 100% é o total da frequência relativa. Então, a frequência relativa ela tem que sempre fechar o total 100% para qualquer total da frequência absoluta. Então, é o 100%, pois é o todo. Também nós podemos encontrar a frequência relativa usando regra de 3. Usando 20 é o 100% e cada frequência colocando, por exemplo, 2x. Então, usando a regra de 3, dá para você encontrar as taxas percentuais. Temos ainda a tabela de frequências acumuladas, que no caso aqui a gente vai acrescentar mais 2 colunas. Então, no mesmo exemplo, apenas vamos acrescentar essas colunas e essas frequências acumuladas. Então, foi investigado o nível de conhecimento, o básico tem frequência 2, a frequência acumulada, como é o somatório, e antes de 2 não temos nada, então continua sendo 2. O intermediário, que temos frequência 10, então como antes do intermediário até o básico é 2, 2 mais 10 igual a 12. E o avançado, que é 8, como já temos anterior ao 8, 2 mais 10, 12, mais 8, 20. Então, o total subiu para a linha de cima, né? Totalizando 20 na frequência acumulada absoluta. O mesmo acontece com a frequência relativa. Então, nós temos as frequências do básico 10%, intermediário 50% e o avançado 40%, totalizando 100%. A frequência acumulada relativa, FAR, na primeira linha, continua 10%. Na segunda linha, vamos somar o 10 mais o 50. Então, aqui vai dar 60%.
E na terceira linha nós temos 10 mais 50 mais 40, então nós já temos o 100% na terceira linha. Então, a frequência acumulada, ela é uma forma de estar já fazendo esse somatório. Isso em algumas questões que pede já o valor somado. Então, é uma maneira de estar também organizando as tabelas de frequência.